Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje de redação é sobre resenha. Então, gente, o que é uma resenha? A resenha é um gênero textual informativo, né? Ele traz aí informações. Também tem suas descrições e pode também ter opinião, tá? Sobre uma determinada obra, por exemplo, livros, artigos, algum filme, séries, documentário, exposição de artes, peças teatrais, apresentação de danças, shows e várias outras coisas, tá? Nela, gente, resenhista é quem escreve a resenha, tá? Sintetiza as ideias e expõe suas apreciações, influenciando os seus leitores. Então, ele vai ler um livro, um artigo, ou ele vai assistir o filme, a peça teatral, o show, e ali ele vai pôr as ideias dele, ele vai contar um pouquinho, que é o assunto, né? E depois ele vai dar a opinião dele, seja uma opinião boa, né? Dando uma crítica boa, uma crítica ruim, sem contar aí, se for um filme ou um livro, ele não vai poder contar o final, né? Para que a pessoa que leia a resenha já não saiba o que vai acontecer. Ele vai fazer assim um apanhado geral da obra, sem mostrar o final e dar aí a sua crítica. Se é bom que ele leu, que ele assistiu, ou se é ruim, por que na opinião dele isso é ruim. Tá? Então isso é uma resenha. Tá? Então a função da resenha crítica é fazer uma análise, né, interpretativa da obra, expondo aí as considerações pessoais sobre o que foi analisado. Então, quando você lê algum livro, um artigo, ou assistir alguma coisa, algum filme, uma apresentação, você pode falar dela, dando aí a sua opinião final, sendo boa ou ruim, mas nunca dando aí, mostrando o final, né? Porque senão perde a graça para quem vai ler a resenha. Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora o que é uma resenha, tá? Vamos ler. Então, né, nós vamos aqui para a página 4 da nossa apostila, caderno 3, tá? E vamos ler aí, opinando sobre filmes. Aqui a resenha é feita sobre o filme Como Treinar o Seu Dragão 3. Então, Como Treinar o Seu Dragão 3? Treinamento para a liberdade. Se o primeiro Como Treinar o Seu Dragão fala sobre tolerância entre seres diferentes e de como a união é importante para proporcionar uma evolução social, o terceiro capítulo aborda uma questão interessante, que ruma a direção contrária do que foi imposta nos dois filmes anteriores, e do senso de cada um entender a respeito de seu lugar. Logo, Como Treinar o Seu Dragão 3 parte do princípio de seguir um caminho inédito perante a tudo que foi estabelecido até então, dando uma volta para desconhecido, mas que ainda condiz com as origens da sociedade do soluço que governa. A principal mensagem que o filme de Jean Bleblos passa é que às vezes pode existir a necessidade de soltar de antigas amarras para chegar a um novo horizonte, por mais que seja desafiador e inusitado. Como Treinar o Seu Dragão 3 não é um filme que apresenta elementos novos para incrementar a trama. Ele aproveita seu universo já bem estabelecido aos olhos do público e mira novamente no deleite visual, na trilha sonora e no modo em que as cenas são filmadas. A naturalidade dessa condução promove uma forte sensibilidade com que o soluço, Banguela e toda a comunidade viking precisam encarar uma nova guerra entre homens e dragões, desta vez com o vilão Grimel orquestrando uma grande caçada a criaturas. Grimel tem como foco matar todas as fúrias da noite, o que inclui diretamente Banguela. E para isso possui dragões assustadores que na verdade são prisioneiros. Através do vilão e de sua crença que os dragões são criaturas que merecem ser tratadas como inferioridade e violência. O filme vai emoldurando o que realmente significa a integração de dragões na sociedade. Afinal, os humanos devem adaptar espaço para as criaturas ou deixá-las livres para escolher onde querem viver. Como Treinar o Seu Dragão 3 trabalha este encaixe social que, na verdade, não é tão obrigatório assim. O que importa é que a essência dos dragões se mantenha intacta, física e psicologicamente falando. A cativante dupla Soluço e Banguela encara um novo nível de proximidade a estarem acompanhados de suas respectivas parceiras. Astrid
é uma nova fúria da luz pela qual Banguela se apaixona perdidamente, o que aparece para ajudá-lo e se conhecer melhor. Por mais divertido que seja acompanhar os heróis nessa saga, que mistura aventura e romance, a animação ganha novamente um tom de seriedade, através da guerra de Soluço contra Grimmel. O significado de lar passa a ser uma união dos vikings e a partir dessa constatação que a narrativa se movimenta, porém se por um lado a participação da mãe de Soluço, Valka, era tão importante no filme anterior, neste capítulo ela é reduzida a poucas cenas cômicas, que poucos acrescentam ao enredo. Junto dos amigos do protagonista, que apenas acompanha junto dos dragões, de estimação, e ganha destaque somente nas belas e orquestradas sequências de luta. É difícil definir como treinar o seu dragão 3 em um só adjetivo. Emocionante sim, mas principalmente harmônico. O belo desfecho da trilogia fala muito sobre maturidade e o valor que devemos dar às nossas companhias, não importa a duração que tenham. Então vocês viram aí, nessa resenha sobre como treinar o seu dragão 3, ele fala bastante sobre o filme, dando aí a opinião dele, mas não fala nada sobre o final, como o filme termina, nada desse modo. Tá? Então, isso aqui é uma resenha crítica. Depois vocês vão reler a resenha para entender melhor e vão fazer a página 6, que é o jogo rápido. Quem é o autor da resenha? Em que veículo de comunicação a resenha foi publicada? De acordo com a resenha, quem Deblos? Explique sua resposta. A resenha também apresenta comentários e avaliações do resenhista. Assinale a alternativa que contém um trecho da resenha em que essa característica não é notada. Depois, vocês vão fazer também a página 7. Na questão 4 do box Jogo Rápido, apareceu um vocábulo que é o resenhista. Você vai elaborar o verbete dessa palavra utilizando seus conhecimentos a respeito da formação dos substantivos derivados. Para isso, responda as questões a seguir. Identifique o radical do vocábulo resenhista. Identifique o elemento acrescentando a esse radical para formar um vocábulo em questão. Dê exemplos de outros vocábulos que apresentam esse mesmo elemento. Que significado esse elemento atribui aos vocábulos que forma? Agora conclua. Qual é o significado do vocábulo resenhista? O que significa resenhista, gente? Então, vocês vão fazer a página 6 e a página 7, tá? Terminando de fazer, manda no meu WhatsApp para eu ver as questões de vocês. E vamos corrigir aí na próxima aula de redação, tá bom? Então, até lá. Peço para que vocês também copiem a folha que eu vou mandar em PDF, tá? Sobre resenha no caderno de redação de vocês. Então, tchau.